Olá, seja muito bem-vindo ao Band Entrevista. O general Ernesto Geisel, presidente do Brasil entre 1974 e 79, sabia e autorizou a morte de opositores durante a ditadura militar do Brasil. É o que revela um memorando secreto da CIA, agência de inteligência do governo norte-americano, que veio a público recentemente. O documento de 11 de abril de 74 foi divulgado pelo pesquisador Matias Spector, da Fundação Getúlio Vargas. O memorando revela que, em março de 74, o general Milton Tavares de Souza, que comandava o Centro de Inteligência do Exército, teria informado a Geisel que o Exército havia executado 104 pessoas consideradas subversivas durante o governo do presidente Médici e pede ao então presidente para continuar com os assassinatos. Posteriormente, o presidente Geisel teria autorizado a continuidade das mortes e que todas as execuções fossem aprovadas pelo general João Batista Figueiredo, sucessor de Geisel, que ocupou a presidência do Brasil entre 1979 e 1985. O que esse documento significa para o Brasil? É possível saber quantas pessoas foram mortas durante a ditadura militar brasileira? Por que o governo brasileiro não tinha acesso a essas informações? E se tinha, por que escondeu essas mortes? Para responder essas e várias outras perguntas, nós convidamos o advogado especialista em direitos humanos, Renato Costa. Olá! Muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Band Entrevista. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Pode ficar à vontade. É um assunto realmente que é sempre muito importante a gente conversar sobre a ditadura militar no Brasil, o que foi. E eu queria saber do senhor o que esse documento sigiloso dos Estados Unidos representa para o Brasil. Ele é muito importante porque ele resgata uma parte da história que está obscura. E aí, para que nós entendamos o presente e possamos construir um futuro saudável, democrático, sem vinganças e sem maiores problemas existenciais, é preciso que saibamos o que aconteceu no nosso passado. E por que a gente não sabe o que aconteceu no nosso passado? O que aconteceu de lá para cá que o Brasil não mostra essa ferida? Uma parte dessa história é que não está sendo, que está obscura, né? Eu acho que nós temos vários brasileiros que ainda os corpos não foram encontrados, mas nós sabemos que eles morreram. Sim, e nesse período e que foram assassinados. Pela ditadura, né? Sim. Mas o que não se sabe exatamente olha, onde eles estão? Nós queremos poder prestar uma homenagem e tal. Agora, quem morreu sabe-se, não há omissão nessa informação. Esse documento da CIA, que chegou neste momento, ele não traz uma novidade para a sociedade brasileira quanto ao fato. Ele apenas demonstra o seguinte, olha, o ex-presidente Geisel e o ex-presidente Figueiredo, que foram os chanceladores da travessia de uma ditadura para uma vida democrática, também estavam comprometidos com aquelas práticas que se combatia naquela época, que era a tortura, que era a morte de defensores, opositores do regime. Opositores do regime. Nós temos dificuldade em lidar com o nosso passado, porque você veja bem, você falou muito bem, não é novidade que esses presidentes tinham conhecimento, mas até então a gente não tem coisas claras com relação a isso, né? Então é preciso que um documento sigiloso dos Estados Unidos venha à tona para que a gente possa saber que o presidente tinha esse conhecimento. O Brasil, de uma forma geral, por que essa história não é tão bem contada? Os governantes, eles têm uma certa vergonha de dizer o que aconteceu? O que acontece no nosso Brasil? Eu acho que não são os governantes, não. Os governantes, sobretudo a partir da primeira eleição por voto direto, todos tiveram vontade política de esclarecer isso. A Comissão da Verdade está aí. Ela teve resultados positivos. Há muitos opositores do regime que foram presos ou que tiveram seus direitos políticos restritos, né, estão sendo indenizados, estão recebendo indenização por isso. Quer dizer, agora, é preciso que nós coloquemos o dedo na questão central
que originou a omissão de alguns fatos, e principalmente estes aí, né? Que é o que foi o grande pacto social feito na década de 1970. Quer dizer, então é preciso a gente voltar ali. Mas antes, eu quero lembrar uma coisa assim muito curiosa você disse assim, nós brasileiros, se eu não me engano, nós brasileiros não gostamos de olhar o nosso passado, então não sei o quê, ou então o governo brasileiro não gosta. Um escritor mineiro chamado Pedro Nava, num dos seus contos, ele tem vários maravilhosos, mas ele disse assim, quem caminha a sua vida olhando para o passado é tal e qual você está iluminando o caminho que já percorreu, com o farol para trás. Não adianta nada para o caminho que você vai percorrer pela frente. Eu não acho bem isso. Eu acho que é importante, sim, a gente... ter o conhecimento, né, do que se passou. É a nossa história. É. Mas ninguém gosta muito de ficar remoendo feridas e nada disso. Mas enquanto elas não forem enfrentadas, elas não cicatrizarão. Concordo. A verdade é essa. Então, a gente tem que colocar luz nas sombras, né? Porque se você não enxergar, como é que você vai mudar? Como é que você vai conseguir fazer mudanças, né? Então, por exemplo, eu percebo, mais assim, em redes sociais mesmo, muitas pessoas e jovens, talvez jovens que não conheçam essa história, que não vivenciaram isso. Levantando bandeira do retorno da ditadura militar no Brasil. É claro que a gente vive num país democrático e essas pessoas têm todo o direito de levantarem a bandeira que quiser. Mas não falta um pouco de ignorância, no sentido realmente de não ter conhecimento do que era a ditadura, que as pessoas não tinham a possibilidade de falar livremente o que gostariam de falar? Não falta esse conhecimento dessa geração em especial? Eu vou substituir a palavra ignorância por vivência. Eu acho que falta a vivência dessas pessoas num momento político tão repressivo, tão limitador do pensamento que foi a nossa ditadura ou que é qualquer regime ditatorial. Perfeito. Eu era estudante, nessa época, na década de 70 eu era estudante de universidade. A gente não podia expressar o nosso pensamento, a gente não podia ter um livro de defesa do comunismo, do socialismo, nada disso na estante. A gente não podia levar para a escola. Quer dizer, então, esse sentimento hoje de que o ditador ou o regime ditatorial, uma ditadura, pode resolver o nosso problema, é consequência da falta de esperança. E nessa falta de esperança do que está acontecendo, é que as pessoas talvez se agarrem a uma boia que, por equívoco ou por falta de vivência, não saibam que o momento atual é consequência do retrocesso que esse regime provocou ao Estado brasileiro. A democracia ainda continua sendo o melhor regime. A OAB tem defendido isso. Sem dúvida. A lei que regulamenta, que instituiu a OAB, ela diz que uma das funções principais da Ordem dos Advogados do Brasil é a defesa do Estado Democrático de Direito. Verdade. E o Estado Democrático de Direito precisa ser defendido. Não é com a ditadura que a gente vai defender o Estado Democrático de Direito. Com certeza. Mas o Estado Democrático de Direito, Renata, é um exercício cotidiano e diário de melhorias na relação social. Sim. A gente está o tempo todo evoluindo, a gente está o tempo todo melhorando. Quando houve a defesa e as diretas já, é um marco importante, né? E eu tenho um papel assim direto nisso, né? Direto nas diretas já, um papel. Eu participei disso como advogado. Legal. E, em consequência, inclusive, de ter participado disso como advogado, nomeado pela Comissão de Direitos Humanos da OAB-DF, na época o presidente da OAB era o falecido Maurício Correia, e o vice-presidente ainda está entre nós, um festejado professor Maurício Serralvo, a OAB o tempo todo esteve presente em todos os showmícios para permitir a realização que em alguns lugares, como por exemplo na Boca Maldita, aqui em Brasília, tinham sido proibidos pelo regime. Aqui em Brasília, no caso, a autoridade que tentou impedir a realização, e nós conseguimos um mandado de segurança, um habeas corpus, permitindo a realização do show da Simone aqui em Brasília, era o general Newton Cruz. Mas ele estava cumprindo uma ordem também. Sim, sim. Não foi da cabeça dele isso. Mas, de qualquer maneira, nós conseguimos. Então, a defesa
da chance de termos opção foi feita lá na década de 80. O que veio depois está numa fase de aprimoramento. Sim, é verdade, né? É verdade. Desculpa te interromper, a gente vai fazer um break agora. A gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não saia daí, nós esperamos você.